Hoje é dia de comentar sobre a primeira leitura para o desafio Livros e Seus Filmes 2018. Oi gente, eu sou a Nini, esse é o canal do Estante da Nini, um blog sobre livros e outras paixões. Hoje eu tô aqui para compartilhar uma experiência de leitura com vocês, vou comentar um pouquinho como foi ler Perdido em Marte, do Andy Weir. Esse é o primeiro livro que eu compartilho por aqui com vocês, que eu incluí na minha lista do desafio Livros e Seus Filmes 2018. Se tu ainda não conhece o projeto, eu vou deixar o post de apresentação e a minha lista de leitura desse ano no box de informações, assim como o marcador geral do desafio Livros e Seus Filmes, onde vocês encontram todas as publicações que eu já fiz de livro e filme para esse projeto, e aqui no canal as playlists são separadas de acordo com cada ano, então é super fácil de encontrar também. Perdido em Marte conta a história do astronauta Mark Watney. Ele faz parte, ou fazia parte, da missão Ares 3, e durante um procedimento de rotina, quando eles estão em Marte, recolhendo amostras, eles são atingidos por uma tempestade de areia de uma intensidade muito mais forte do que a prevista. E eles precisam tomar a decisão de abortar essa missão para poder usar o módulo e voltar para a nave, ou continuar por ali e correr o risco desse módulo sofrer alguma consequência, enfim, com a tempestade, tombar, quebrar e eles não conseguirem mais acessar a nave que está na órbita do planeta. No meio desse tumulto todo, o Mark ele é acertado por um equipamento e arrastado por vários metros, durante inclusive essa saída da tripulação para o módulo, né? E apesar de algum impasse, eles entendem que o Mark está morto e que eles precisam definitivamente decolar da atmosfera de Marte para conseguir sair dali com vida. E eles fazem isso, e depois de algum tempo desacordado, o Mark então volta, recupera os sentidos e percebe que está sozinho em Marte. É a partir daí então que a gente começa a acompanhar a jornada do personagem na sobrevivência ou não, sozinho no planeta vermelho. Como estou atrasada com as minhas pautas, de novo resumi aqui os tópicos principais para compartilhar com vocês. No vídeo de hoje eu vou fazer um comentário breve sobre o filme. Aliás, todos os vídeos da série do desafio esse ano eu vou reunir aqui no canal, filme e livro, ou livro e filme, só que lá no blog eu vou fazer posts separados para a gente poder conversar um pouquinho melhor sobre o livro para quem lê o livro e sobre a adaptação para de repente quem só assistiu o filme, e também para eu poder comentar as diferenças lá no blog sem dar muito spoiler aqui no canal. Então já aproveito para convidar vocês para assinar o feed. E o primeiro ponto positivo que eu separei dessa experiência de leitura, que inclusive Perdido em Marte entrou para minha lista de favoritos do ano, é a personalidade do Mark Watney, que é o protagonista. Eu gosto muito de ficção científica, eu assisto principalmente filmes e séries, eu não leio tantos livros, mas eu achei que a personalidade do Mark, ela combinou muito bem com o tipo de personagem que a gente está acostumado a ver, que é aquele personagem extremamente inteligente, porém com humor ácido, com humor às vezes até sórdido e sombrio, mas levando em conta a situação que o Mark se depara e o fato de estar ali sozinho em Marte, eu achei bem de acordo e gostei muito dessa personalidade dele. Eu sei que esse é um ponto positivo na minha experiência de leitura, mas eu já espiei, por exemplo, lá no Scooby, que teve vários leitores, né, que não curtiram muito essa característica do personagem. Eu acho que esse é um ponto legal pra gente debater. Vocês gostam mais de personagens simpáticos e bem educados, ou mais esses personagens antissociais e desbocados? Eu particularmente gostei muito da personalidade do Mark, foi um dos motivos que me fez continuar lendo o livro até o final. O segundo ponto que eu separei de positivo para comentar com você sobre a minha experiência de leitura com Perdido em Marte é a narrativa. A gente acompanha o livro principalmente pelos diários de bordo do Mark, então é como se ele estivesse conversando com ele mesmo ou com a gente. É um estilo de diário que aproxima muito a narrativa do leitor. Mais pra frente eu vou comentar sobre alguns outros pontos da leitura que foram um desafio, e eu acho que essa narrativa próxima do personagem foi o que compensou os momentos difíceis. E a gente tem então esse primeiro momento acompanhando o Mark através do diário de bordo. Gostei também que o autor ele dá alguns intervalos, então ele não descreve literalmente todos os dias da vida do Mark, tem ali alguns períodos de dias, né, um dia, uma semana, 2 dias, então eu acho que isso trouxe também uma dinâmica legal para a narrativa. E depois de algum tempo a gente tem então a equipe da NASA trabalhando na Terra e também a tripulação
da Ares, né? Quem faz, então, era a missão que o Mark participava. E aí torna a narrativa ainda mais dinâmica, particularmente a narrativa do Mark, ou seja, os momentos que a gente está com ele no diário de bordo, são os meus trechos principais do livro, mas eu achei interessante também o autor colocar a NASA quando descobre que o Mark está vivo e principalmente o conflito que existiu ali também em contar para a tripulação essa situação. Eu adorei os dilemas éticos da narrativa, eu acho que faz muito parte do estilo de história de ficção científica, como, por exemplo, os milhões de dólares que estão sendo investidos para salvar apenas um homem que está em Marte. Então, em vários momentos, isso entra em discussão, mas ao mesmo tempo é um astronauta que foi treinado para estar lá, não é uma pessoa aleatória. E simplesmente a NASA e todo mundo vai abandonar o cara lá em Marte para morrer de fome ou para cometer suicídio antes mesmo de chegar ao ponto de passar fome ou passar sede. Isso entre vários outros conflitos, como por exemplo hierarquia, já que o Mark tem essa personalidade bem desbocada e um pouco de humor ali, né? Esse humor sórdido, ele muitas vezes não faz exatamente aquilo que ele deveria fazer, ele meio que confronta aí os seus superiores. Então acho que a narrativa traz uma dinâmica bem interessante, assim como esses dilemas éticos que eu acho bem legal fazer parte do livro, porque afinal de contas, né, ir até Marte não é uma missão tão simples assim. A inventividade científica foi outro ponto que eu separei aqui para comentar com vocês, porque o que o Mark vai fazendo no decorrer dessa jornada dele em Marte é muito interessante, e essa desconstrução dele dos equipamentos que ele tem por lá é uma analogia muito boa das coisas que acontecem aqui. Quantas vezes a gente não se depara com um vídeo, com uma foto na internet de algo, né, de algum objeto que tinha uma função, e aí uma pessoa foi lá e transformou ele em outra coisa, usou partes dele para construir um novo objeto. E é basicamente isso que o livro trata também. Essa adaptação do Mark, ela é principalmente utilizar os recursos escassos que ele tem em Marte para tentar sair dessa situação ou viver ali, estender a vida dele o maior tempo possível. Eu separei 2 pontos que estão mais ou menos aí na escala dos desafios e dos pontos negativos, e o primeiro deles é o excesso de informação científica. Eu fui uma pessoa de ensino fundamental e médio muito fraca nas áreas de exatas. Eu gostava de biologia e gostava de física, tive um pouquinho mais de facilidade nos momentos em que ele fala sobre isso, mas a parte de mecânica, a parte de física mais avançada e a parte de biologia e química do que ele comenta durante essa sobrevivência dele foram bastante difíceis, e em vários momentos do livro eu tive que reler algumas passagens para entender o contexto, ou se eu tinha parado a leitura por alguns dias, eu tive que reler um pouquinho as páginas anteriores para lembrar o que ele tinha feito, para entender qual era a experiência que ele ia fazer seguir. Então eu acho que se tu, como eu, não tem tanta afinidade com a área de exatas, pode ser um desafio, porque o livro tem sim várias informações científicas, mas se tu tem mais facilidade, trabalha, é físico, biólogo, químico, engenheiro, com certeza tu vai levar essas partes mais técnicas e mais científicas mesmo da leitura de uma maneira muito mais tranquila do que foi comigo. E algumas informações científicas em excesso eu acho que dão uma trancada no enredo. Eu acho que em alguns momentos eu entendo toda a ideia do Andrew ir trazer essas informações através da sobrevivência e dos dilemas que o Mark vive em Marte, para tentar mostrar de uma forma um pouco mais lúdica as questões científicas. Eu acho que isso funcionou muito bem, teve várias coisas que eu não lembrava e que eu vi no livro que foram muito mais fáceis de entender do que se eu tivesse numa aula, por exemplo, porque o leitor consegue se colocar na situação do Mark e em alguns passos o que faria, né, ali para tentar sobreviver nessa situação. Então sim, as informações científicas aqui, elas funcionam de uma maneira muito mais lúdica e muito mais fáceis de entender do que uma aula, por exemplo. Mas mesmo assim tem alguns trechos do livro que são mais cansativos e que tem mais informações. Eu acho que isso deixa a leitura um pouquinho mais arrastada. De repente, quem já não tem muita afinidade com o gênero do livro ou com as áreas de exatas pode ficar aí um pouco desestimulado e não seguir na leitura, mas ainda assim eu que tive aí meus problemas, as minhas partes mais devagares, acho que valeu a pena sim seguir com o livro até o final. A citação que eu separei para comentar com vocês é da página 74 do Diário de Bordo do Mark no Sol 69.
À medida que eu avançava rumo ao local em que o GTR estava enterrado, me dei conta de que Marte é um deserto estéril e de que estou completamente sozinho aqui. Eu já sabia disso, é claro, mas existe uma diferença entre saber e de fato vivenciar algo. À minha volta não há nada, apenas poeiras, pedras e um deserto infinito em todas as direções. A famosa coloração vermelha do planeta vem do óxido de ferro que cobre tudo. Portanto, não se trata apenas de um deserto, mas de um deserto tão velho que está literalmente enferrujado. E para terminar o vídeo de hoje, eu quero comentar rapidinho para vocês o que eu achei sobre a adaptação. No geral, eu acho que é um filme que funciona bem. Adorei o Matt Damon como Mark Watney, achei que ele incorporou muito bem o personagem em todos os aspectos, tanto fisicamente quanto eu imaginei ele, embora não exatamente a fisionomia do rosto, mas o estilo dele, o porte dele, assim como a personalidade mesmo, que foi muito bacana ver isso na tela, muito próximo do que eu imaginei ele lendo o livro. No entanto, gente, eu acho que o filme deixa a desejar, principalmente na parte da dificuldade da jornada do Mark. O filme ele resume muitas coisas e comprime algumas informações, acaba agrupando certas situações que no livro ele viveu em momentos diferentes, e no filme eles acabam agrupando e juntando tudo numa situação só. O panorama geral é que a missão do Mark de sobreviver em Marte pareceu muito mais fácil no filme do que é no livro, e eu acho que esse é o principal aspecto assim que me incomodou na adaptação. Eu achei o cenário muito bem feito, em nenhum momento eu olhei pro filme e parecia que era falso, dá pra ver que isso daqui é um cenário, dá pra ver que é uma montagem. Achei todo o contexto de Marte muito realista, eu gostei muito. Eu sou uma pessoa chata pra caramba com filme de ficção científica que tem efeito especial ruim, então eu acho que talvez eles optaram pela simplicidade, por fazer as coisas sem muita extravagância, e deu certo. Gostei do personagem, eu acho que dá uma boa ideia do enredo do livro, mas não da complexidade do que foi de fato essa missão de sobrevivência do Mark. Por isso que eu acho que funciona assistir o filme, mas se tu gostou da história e se interessou por esse assunto, vale a pena também dar uma chance pro livro. E lá no post do blog eu vou comentar mais detalhes sobre o filme, e se eu esqueci de comentar alguma coisa, se eu editei alguma coisa no vídeo também sobre o livro, vou acrescentar lá na versão em texto dessa opinião. Então, eu acho que pra hoje é isso. Comenta aqui embaixo se tu já assistiu ou já leu Perdido em Marte, como é que foi a tua experiência com o livro ou com o filme, se é teu tipo de história, se não é muito a vibe que tu gosta, essa coisa de ficção científica e exploração espacial. Deixa também uma sugestão de leitura do mesmo tema, caso tu tenha aí algum livro que tu achou parecido com Perdido em Marte e talvez possa ser legal aparecer por aqui. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando, né, gente, que lá no post do blog eu vou fazer uma publicação para o livro, onde vai ter o vídeo e também a minha opinião em texto, para quem prefere ler resenha, e depois eu vou fazer um post para o filme para comentar um pouquinho com mais detalhes e coisas que eu gostei e que eu não gostei, pra gente ter dois espaços separados, então, para discutir lá no Estante da Nini. Já assina o feed para receber as atualizações por e-mail e te inscreve aqui no canal também. Agora sim é isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!